Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, e hoje veremos o capítulo 18 de 1 Reis. Vamos aos pontos de destaque para a sua leitura ser mais proveitosa hoje. Primeiro deles, é interessante a gente observar que Obadias, personagem que aparece aí no início do capítulo, mesmo temendo ao Senhor e arriscando a sua vida para esconder e sustentar 100 profetas do Senhor, às escondidas do rei e da rainha, ele temeu pela sua vida, quando Elias pediu que ele fosse avisar Acabe que Elias estava ali querendo falar com o rei. E aí a gente pode supor alguns motivos porque ele tinha esse medo. Talvez foi a aparição inesperada de Elias, que havia desaparecido tão misteriosamente, o pessoal achava que ele havia morrido, e agora ele aparecendo inesperadamente, ele achava que talvez Elias também pudesse desaparecer tão misteriosamente como havia aparecido. Ou então que ele estava frente a algo que ele não podia controlar. Afinal, Elias havia sido escondido pelo Espírito de Deus e estava ali na sua presença agora, levado pelo Espírito de Deus novamente. Então, Obadias talvez pensava que no caso dos profetas ele tinha o controle da situação. Ali não, ali o Senhor podia a qualquer momento mudar de ideia e ele ficaria como aquele que deu uma notícia falsa, e aí o rei poderia matá-lo. Importando a razão do que aconteceu com Obadias, mas Elias garantiu, jurando pelo Senhor, que ele não sairia dali até que Obadias fosse e trouxesse Acabe para falar com Elias. E Obadias então foi e obedeceu. Afinal, era a palavra de Elias que estava sendo dita como a palavra do Senhor. No segundo ponto, nós vemos também que é necessário acompanharmos a relação entre Elias e o povo de Israel, pois vemos que Elias não tinha o objetivo de tratar com o rei Acabe exclusivamente, mas sim com todo o povo. Ele vai dizer isso inicialmente no verso 19, quando ele pede para Acabe reunir todo o povo ali sobre o Monte Carmelo perante Elias. E Elias também vai dizer, nos diálogos que se seguem, já falando com o povo. Afinal, Elias, ele buscava fazer com que o povo se voltasse para o Senhor, e não somente o rei Acabe. E aí, Elias vai perguntar se o povo não queria tomar uma decisão de servir a Deus ou a Baal, em vez de ficar servindo metade um, metade outro. E o povo ficou em silêncio e não respondeu nada. E só vai responder quando Elias então propõe o desafio dos dois altares, e aquele Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus, e o povo deveria segui-lo dessa forma. E aí o povo concorda com isso, diz que é uma boa proposta, e então a gente vai destacar que, na sua vez, depois dos profetas ali de Baal terem implorado para que o fogo descesse e não ter acontecido nada, Elias vai pedir no verso 30 que o povo se aproximasse mais para perto dele, para então ver a providência de Deus para eles. E na sua oração a Deus, Elias pediu que Deus respondesse para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Está aí na oração de Elias no verso 37. O objetivo de Elias, como vemos aqui, era fazer com que o povo tomasse essa decisão de retornar para a adoração ao verdadeiro Deus, ao Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito e que agora ainda continuava com eles. Então, após Deus responder com fogo, o povo todo se prostrou e reconheceram que só o Senhor é Deus. Então,
o objetivo de Elias foi atingido e o povo então reconhece que Deus dos céus é o Deus verdadeiro. E no terceiro e último ponto nós vemos que daremos destaque à fé de Elias, que confiava que choveria, mesmo não havendo provas para tal. Mas Deus havia garantido que isso aconteceria. Isso está logo no primeiro versículo desse capítulo. Então Elias disse a Acabe: já se ouve o barulho de abundante chuva. Está aí no verso 41. E Acabe acreditou em Elias, e foi então comer e beber como Elias havia dito para ele fazer. Só que Elias, ele não ficou só esperando, confiando que Deus agiria, mas ele sentiu que ele precisava fazer alguma coisa enquanto isso. E o que Elias fez? Elias foi orar ao Senhor, foi derramar a sua alma perante Deus para que Deus atendesse o seu pedido e fizesse chover sobre a terra. E aí Elias faz isso, mas não uma vez só, 7 vezes ele ora a Deus antes que o sinal visível da resposta de Deus aparecesse no céu, como uma pequena nuvem. Mas Elias sabia que não bastava mais nada. Esse era o sinal que ele estava esperando, que Deus o ouvira a sua oração e que agora Deus mandaria chuva. E realmente foi isso que aconteceu. Caiu grande chuva, está aí no verso 45. Elias confiava em Deus. Elias não só confiava, mas Elias orava para que Deus fizesse realidade. 2 vezes vemos aqui Elias orando ao Senhor, uma para cair o fogo do céu e outra, na verdade não mais uma, mas 7 vezes orando para que chovesse. E realmente choveu, aconteceu. E o apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, vai dizer que Elias era um homem como nós. E aconteceu tudo isso, que nós também temos esse poder à nossa disposição, o poder da oração. Deus ouve as nossas orações.